Deixa eu compartilhar algo da parte do Senhor com você nesse dia. Irmãos, hoje eu vim aqui, o Senhor tá me incomodando, Ele tem falado isso comigo para mim começar a falar algumas experiências que eu já tive com Ele, algumas experiências que eu tive em momentos de oração. E hoje eu venho aqui compartilhar com vocês a respeito de um sonho que o Senhor me deu. O primeiro sonho espiritual que eu tive foi logo no início da minha conversão, em 2018. E o Senhor tem falado comigo para mim vir aqui na internet e começar a compartilhar com vocês. Esse sonho que eu tive, eu estava numa espécie de uma estação de metrô e chegava o trem do metrô e o trem parava. O trem estava vazio e saía uma luz muito forte de dentro desse trem, mas era uma nuvem muito forte, uma fumaça também branca. E nas frestas assim da porta das portas do metrô, do trem, saía uma luz, sabe, quando aquela luz de manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, que entra nas frestas assim da janela, das portas, mas era uma luz muito forte, uma luz branca, a luz mais forte que a luz do sol. E começou a chegar pessoas ali naquela estação, mas só que a porta não se abria. E o curioso é que o trem ele se afastou da plataforma, ele não foi para frente nem para trás, ele se afastou na lateral. Não tem ali quando você está ali esperando o metrô e aquele aviso, cuidado com o vão entre a plataforma e o trem. Ele se afasta um pouco e as pessoas ali começaram a reclamar, a murmurar. Ah, não quer abrir, não abre, eles também não quer entrar, não vai abrir. E eu olhava assim para aquelas pessoas e eu comecei, sabe, a me desesperar. E eu começava a falar com as pessoas, não, a gente tem que conseguir entrar nesse trem, cara, a gente não pode ficar aqui do lado de fora não. E as pessoas, não quero saber não, também não vou entrar mais não quer abrir, não abre. E o pessoal começou a reclamar e o pessoal começou a sair. Eu olhava assim para a aparência de algumas pessoas assim com aparências de drogadas e tal. E eu voltava e eu começava... E eu ali naquele ambiente, eu era a única pessoa que falava para aquelas pessoas, não, cara, a gente tem que fazer de tudo para entrar nesse trem. A gente não pode ficar fora desse trem. E as pessoas, não vamos entrar, não quer abrir, não abre, não vamos entrar, tal, a gente não está nem aí. E eu ia ali pelejando com aquelas pessoas e eu falava, gente, quando esse trem sair daqui, a gente não vai para continuar aqui nesse lugar aqui não, a gente vai para um lugar muito pior. Então a gente tem que fazer de tudo para entrar nesse trem. E curioso que nessa estação tinha algumas crianças assim aparentando 7, 8 anos correndo e brincando. E eu chamava uma delas e falava, pô, por que vocês também não entraram no trem? E uma menina ficava assim meio sem graça e eu parei para pensar, falei, vocês perderam a inocência de vocês, por isso que vocês não entraram no trem. Aí a criança correu. Aí eu chamei uma outra criança, fiz a mesma pergunta e ela ficou também um pouco sem graça. E eu falava, caramba, vocês perderam a inocência de vocês, por isso que vocês não entraram no trem. E ali eu fiquei ali naquele sonho e falando com as pessoas e eu acordei, irmãos, de uma forma anestesiada. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela forma e eu sentei no sofá e comecei a refletir a respeito daquele sonho. Que eu falei, pô, nem eu mesmo também entrei no trem. E aí eu comecei a refletir e eu tive o discernimento, porque ali talvez o Senhor estava dizendo para mim, a estação é essa, mas ainda não é o tempo de entrar no trem. E eu lendo aqui as escrituras, eu estava lendo a respeito disso, em Mateus 24, versículo 33, que diz que nem os anjos e nem o Filho do Homem, ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas o que eu percebi, e só Deus que sabe, só o Pai, eu percebi ali, a gente não sabe o dia nem a hora. Mas talvez a estação possa ser essa, talvez Deus esteja me mostrando que a estação é essa. Agora, o dia e a hora, ninguém sabe, só Deus que sabe. Então eu creio que Deus está me trazendo aqui para dar um alerta a vocês. Irmãos, estão acontecendo muitas coisas no mundo, muitos sinais. Talvez nós estamos na estação, e eu creio de todo o meu coração que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que não vai vir uma outra geração. Pode demorar 20, pode demorar 15, 10 anos, ou pode ser amanhã, não sei, mas talvez essa é a estação. O trem chegou. O trem já está na estação. Então eu creio que o Senhor está me trazendo aqui na internet para começar a alertar vocês. Porque Deus ele não vai levantar, irmãos, anjos, Ele não vai levantar pessoas ultra inteligentes para Ele compartilhar aquilo que Ele tem para falar. Só você olhar nas Escrituras, a gente vê os profetas.
Você vê Moisés ele tinha dificuldade na fala e ele falava que não era capaz. Gideão falou que não era capaz. Jeremias, os grandes profetas, Isaías, todos eles não se julgaram capazes de compartilhar aquilo que o Senhor queria falar com o seu povo. E também no versículo 37 de Mateus 24, vai dizer que a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Noé estava ali construindo uma arca. Noé, ele não era barqueiro, porque Noé não era marceneiro, e o que dá a entender é que Noé era um agricultor, porque quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha. Noé tinha sementes, ele carregava sementes com ele. E as pessoas olhavam, o que esse cara está fazendo? Um agricultor construindo um barco. Um barco que eu pesquisei na internet de 135 metros. 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. E as pessoas não deram nem bola, e Noé estava ali construindo a arca. Talvez Noé falou com algumas pessoas, não, Deus mandou construir que vai vir um grande dilúvio, nunca tinha chovido na terra. E as pessoas não deram a mínima para aquilo que Noé estavam fazendo. A igreja está pregando a palavra, a volta de Jesus há 2000 anos. E as pessoas também, tem muita gente que não está nem dando a mínima. Deus tem levantado pessoas comuns, igual a mim, que já teve um passado, e que para estar aqui vindo na internet trazer palavras e alertar vocês que Jesus está voltando. A qualquer momento Jesus pode voltar. A palavra diz que vai ser como num piscar de olhos, que Jesus vai vir como um relâmpago. E as pessoas estão olhando muito para os erros da igreja, para os profetas que aí estão brincando. Talvez eles tenham chamado de profético, mas eles escolheram ser igual Balaão, se venderem. Balaão era um profeta, mas se vendeu. Talvez eles são profetas, mas eles escolheram se vender. Escolheram o dinheiro. A palavra vai dizer para a gente escolher o quê? A Deus e não a Mamon. Não tem como servir a dois senhores, nem a Deus e a Mamon. Satanás ele vai levantar sempre pessoas para estar brincando. Satanás vai levantar sempre o joio. Mas existe o trigo. Jesus falou, vai ter o joio e o trigo. E no momento certo, Jesus vai pegar, vai colher o joio, vai separar o joio e vai separar o trigo. E o joio ele vai lançar no fogo. Quando Deus levantou o profeta Elias, existiam os profetas de Baal e de Azera, mas também tinha Elias, que era o profeta de Deus, e os 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Então vai ter profetas de Baal também, mas vai ter os profetas de Deus, que vai estar aqui vindo, trazendo e pregando uma palavra séria, uma palavra de arrependimento. Irmãos, abram seus olhos. Está vindo a IA aí, está vindo os robôs. Como é que alguém vai conseguir adorar o Senhor se colocar um chip na sua cabeça? Eu acho que está muito próximo a marca da besta. Eu acho que não tem como mais a gente achar que isso é uma loucura. Igual era lá atrás. Não, a marca da besta é um código de barra, é um 666. Só que agora o chip está aí, irmãos. O Neuralink está aí, já é uma realidade. Já tem pessoas vendendo a sua íris, e quando eles falarem que o chip vai ser para evolução, que vai ser para curar pessoas, essa a ideia, curar o Alzheimer, super-humanos, pessoas que vão aprender outros idiomas, e questão de segundo, você vai ter um chip ligado nos seus neurônios, nas suas... Agora vai me fugir aqui as palavras. Então, meu irmão, vai ser muito difícil você adorar o Senhor, você buscar o Senhor, se você tendo um chip ligado a uma rede social na sua cabeça. Então, eu creio, meu irmão, que está muito próximo à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor está me trazendo aqui para alertar vocês, se voltem ao Senhor. Você que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, reconheça Jesus. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, volte e volte correndo. Não fique distraído com as coisas do mundo. Satanás está levantando os falsos profetas, os falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, para distrair, para afastar as pessoas dos caminhos do Senhor. Irmãos, se mantenham firmes. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não espere um anjo descer na sua casa. Eu sei que Jesus pode enviar o anjo para pregar a palavra para você. Não espere que o próprio Jesus venha. Eu sei que ele pode vir, que tem relatos que Jesus está aparecendo aos muçulmanos lá no Oriente Médio.
Mas não fique esperando não, irmãos, porque Jesus falou que ele ia enviar os seus servos, os profetas, que ele ia enviar os pregadores, os pastores para cuidar das ovelhas. Ele falou para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então ele vai levantar pessoas comuns. Pedro era um pescador e Pedro era analfabeto. Pedro era galileu. E Pedro foi o primeiro pastor da igreja. Então não espere pessoas perfeitas para estar pregando a palavra para vocês. Pessoas são falhas, pessoas erram. Se voltem ao Senhor. Não olhe para o pecado do homem. Deixa que Jesus vai resolver com eles depois. Mas você precisa estar na presença de Deus. Você precisa ter uma igreja para você congregar, comunhão. Porque Jesus está voltando e ele vai voltar para levar a sua igreja. Ele vai voltar para levar a sua noiva. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, que Jesus possa falar poderosamente ao seu coração. Eu tenho orado para que Deus, abra os olhos espirituais do povo da nação brasileira, para que possamos todos estar juntos, para essa grande festa, para as bodas do Cordeiro, para quando o Senhor vier buscar a igreja, todos possamos subir e glorificar ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, que o Senhor fale com você poderosamente nesse dia, que Ele fale com você através de sonhos, que Ele te dê visões. Fale com Ele se você não tem intimidade, se você ainda não se entregou a Ele. Ore ao Senhor, fala, Senhor, fala comigo. Se isso que o Leandro está pregando é real, fala também comigo, me mostra, toca-me. Pede a Ele, em nome de Jesus. Dobre seus joelhos diante dEle, chore, clame a Ele, que Ele vai te responder. O Senhor, Ele vai te responder. Amém? E lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e Ele te ama. Amém.